Bebi o soro da verdade por engano, e as palavras saíram da minha boca sem que eu pudesse travá-las. Tiago, eu sou gay e estou apaixonado por ti há quase 2 anos, desde o dia em que nos conhecemos na residência da universidade. O copo escorregou-me da mão e partiu-se no chão da cozinha. Tiago, que estava encostado ao balcão a comer um pastel de nata, ficou paralisado com a mão a meio caminho da boca. O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu conseguia ouvir o meu próprio coração a bater contra as costelas. O líquido que eu acabara de engolir não era água. Era o frasquinho que o meu amigo químico, o Pedro, me tinha deixado como brincadeira depois de uma festa, um soro experimental que, segundo ele, obrigava a dizer a verdade absoluta durante várias horas. Eu tinha-o guardado na prateleira da cozinha, convencido de que era só mais um remédio para a enxaqueca. Enganei-me. Tiago piscou os olhos várias vezes, como se estivesse à espera que eu dissesse, estou a brincar. Eu queria dizer isso. Queria desesperadamente. Mas a minha boca não obedecia. Lucas, estás a falar a sério? Perguntou ele por fim, a voz baixa, quase um sussurro. Estou. Sempre estive. Tu és o motivo porque eu sorrio quando entro nesta casa, o motivo porque finjo que gosto de futebol só para passar mais tempo contigo. E tenho medo de te perder agora que sabes. Ele passou a mão pelo cabelo curto e escuro, aquele gesto que eu conhecia de cor. O apartamento na cidade universitária, em Lisboa, parecia de repente demasiado pequeno. A luz do fim de tarde entrava pela janela aberta, pintando as paredes brancas de um tom dourado. Lá fora, o ruído dos elétricos e das vozes dos estudantes subia até nós. Dentro, só o som dos cacos de vidro e da nossa respiração. Tiago deu um passo em frente, pisando com cuidado os pedaços partidos. Eu não sei o que dizer. Tu és o meu melhor amigo. Partilhamos a renda, as contas, as noites em claro a estudar para os exames de engenharia. Nunca imaginei. Eu sei. Eu escondi tudo. A minha família em Braga é daquelas que ainda vai à missa aos domingos e fala de valores tradicionais. Quando vim para Lisboa, pensei que aqui seria mais fácil ser eu mesmo. Mas contigo foi diferente. Tu tornaste-te o centro de tudo sem eu querer. As palavras continuavam a sair, honestas, cruas, sem filtro. Contei-lhe como me apaixonei pela forma como ele ria das minhas piadas más, como admirava a sua paciência quando eu me atrasava para as aulas, como sentia um aperto no peito sempre que ele trazia alguém para casa, sempre raparigas, sempre passageiras. Tiago ouvia, de olhos fixos no chão, o rosto a passar por 1000 emoções, choque, confusão, algo que parecia quase dor. Quando o efeito do soro começou a diminuir, horas depois, já estávamos sentados no sofá velho, com 2 canecas de chá frio nas mãos. Eu tremia. Ele não. Preciso de tempo para processar isto, Lucas. Não estou zangado. Só surpreendido. Eu entendo. Amanhã posso procurar outro quarto. Não quero que fiques desconfortável. Não digas isso. Vamos dormir. Amanhã falamos com calma. Nessa noite, deitado na minha cama, ouvi-o virar-se no quarto ao lado. Não dormi. Pela primeira vez em 2 anos, o meu segredo já não era só meu. E isso, estranhamente, libertava-me e aterrorizava-me ao mesmo tempo. A manhã seguinte chegou com o cheiro a café fresco e o som de Tiago a mexer na cozinha. Eu saí do quarto com os olhos inchados, preparado para o pior. Em vez disso, ele estendeu-me uma chávena sem dizer nada. Bebemos em silêncio, olhando para a cidade que acordava lá fora. Ontem não foi sonho, pois não? Perguntou ele finalmente. Não foi. E lamento se te magoei. Não me magoaste. Só mudou tudo. Eu pensava que te conhecia. Agora percebo que havia uma parte enorme de ti que eu nunca vi. Passámos o dia inteiro a falar. Ele quis saber quando é que eu tinha percebido que gostava de rapazes. Contei-lhe da adolescência em Braga, das festas da escola onde fingia interessar-me por raparigas só para não levantar suspeitas, das noites em que chorava sozinho porque achava que havia algo de errado comigo. Tiago ouvia, fazia perguntas, às vezes ficava em silêncio longo tempo. Eu nunca pensei nisso, confessou ele. Sempre gostei de raparigas. Mas contigo tu és importante para mim de uma forma que não sei explicar. Não é amor romântico, pelo menos acho que não. Mas também não é só amizade. Aquela frase ficou a ecoar na minha cabeça durante dias. Continuámos a viver juntos como antes, cozinhávamos alternadamente, estudávamos na mesma mesa, víamos séries até tarde. Mas havia agora um peso novo no ar. Eu evitava tocar-lhe acidentalmente, ele evitava perguntar se eu estava bem. Os nossos amigos da faculdade notaram que algo mudara. A Sofia, a nossa colega de curso, perguntou-me diretamente numa tarde no bar da faculdade. Vocês brigaram?
O Tiago está estranho. Não. Só coisas de casa. Não consegui mentir-lhe. Acabei por lhe contar tudo, e ela abraçou-me ali mesmo, no meio do bar barulhento. És corajoso, Lucas. E o Tiago também vai perceber. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Eu comecei a frequentar um grupo de apoio LGBT na universidade, algo que nunca tinha tido coragem de fazer. Tiago, por sua vez, passou a ler artigos, a ver documentários. Uma noite, chegou a casa com um livro sobre identidade sexual e deixou-o na mesa da sala sem dizer nada. Eu li-o inteiro numa só noite. Mas o maior teste veio quando os meus pais ligaram. A minha mãe queria saber se eu ia a Braga no fim de semana. Claro que sim, mãe. Ótimo. Teu pai quer falar contigo sobre o futuro. Diz que já estás em idade de arranjar uma namorada séria. Desliguei o telefone com as mãos a tremer. Tiago viu-me e perguntou o que se passava. Contei-lhe. Ele não hesitou. Queres que vá contigo? Como apoio moral. Não posso pedir-te isso. Não estás a pedir. Eu quero ir. A viagem de comboio até Braga foi silenciosa. Tiago olhava pela janela, eu tentava memorizar o texto que tinha preparado para dizer aos meus pais. Quando chegámos à casa antiga de pedra, o cheiro a sopa e a lenha queimada trouxe-me memórias de infância. A minha mãe abraçou-me com força. O meu pai deu-me um aperto de mão firme. Durante o jantar, a conversa fluiu normalmente até ao momento em que o meu pai perguntou. E então, Lucas, já tens alguém especial? Eu olhei para Tiago, que estava sentado ao meu lado, tenso. Respirei fundo. Tenho. Mas não é uma rapariga. O silêncio caiu como uma pedra. A minha mãe deixou cair o garfo. O meu pai franziu o sobrolho. O que estás a dizer? Sou gay, pai. E o Tiago ele sabe. É o meu colega de quarto. E o meu melhor amigo. A discussão que se seguiu foi dura. Palavras como fase, pecado, vergonha da família voaram pela sala. A minha mãe chorou. O meu pai saiu para o quintal. Tiago ficou ao meu lado o tempo todo, mão no meu ombro, sem dizer uma palavra. Quando saímos de lá, já era noite. No comboio de regresso a Lisboa, eu chorei pela primeira vez em anos. Ele deixou-me encostar a cabeça no seu ombro. Eles vão precisar de tempo, murmurou ele. Como eu precisei. De volta a Lisboa, a vida universitária continuou. Nas aulas de cálculo, eu sentava-me ao lado dele como sempre. Mas agora havia olhares curiosos dos colegas. Alguém tinha ouvido rumores. Um dia, no intervalo, um rapaz do curso de Direito aproximou-se e disse alto. Então é verdade que tu e o Tiago são? Tiago levantou-se imediatamente. Somos amigos. E se tens problema com isso, o problema é teu. Aquele gesto simples aqueceu-me o peito de uma forma que eu não esperava. O verão chegou e com ele a viagem que tínhamos planeado há meses, uma semana em Sintra. Alugámos um quarto pequeno numa casa antiga, com vista para o Palácio da Pena. Durante o dia, subíamos aos castelos, comíamos travesseiros de Sintra, ríamos como antes. À noite, sentados no pequeno terraço, as conversas tornavam-se mais profundas. Sabes o que mais me assustou? Disse Tiago uma noite, com o copo de vinho na mão. Perceber que eu também sentia algo. Não sei se é amor, mas é mais do que amizade. E isso mexeu comigo. Eu fiquei sem palavras. O efeito do soro há muito que passara, mas a verdade continuava a sair, agora de forma voluntária. Não quero pressionar-te, respondi. Seja o que for que sintas, eu aceito. Nessa viagem, algo mudou. Não houve beijos, não houve declarações dramáticas. Apenas olhares mais longos, toques acidentais que já não eram evitados, risos que soavam diferentes. Quando regressámos a Lisboa, o apartamento parecia mais quente, mais nosso. Mas a realidade não tarda a bater à porta. Na universidade, um professor fez um comentário homofóbico disfarçado numa aula. Eu saí da sala a tremer. Tiago seguiu-me. Vamos denunciar isto, disse ele. E fomos. Juntos. O outono trouxe chuva constante e uma crise inesperada. Tiago começou a sair com uma rapariga da Faculdade de Arquitetura. Chamava-se Inês. Eu via-os juntos no bar, via-o sorrir para ela. A dor que senti foi profunda, mas real. Uma noite, cheguei a casa mais cedo e encontrei-os no sofá. Saí sem dizer nada. No dia seguinte, arrumei as malas. Vou mudar-me, disse-lhe quando ele chegou. Não consigo ver-te com ela. Tiago ficou pálido.
Lucas, espera. Eu estava confuso. Com a Inês percebi que não era o que eu queria. Eu quero estar contigo. Não sei como chamar isto, mas sei que te amo. De uma forma que nunca amei ninguém. Chorámos os dois. Abraçámos-nos durante muito tempo. Ele contou-me que tinha terminado com a Inês no dia anterior, que tinha medo de me perder, que a viagem a Sintra lhe abrira os olhos. Eu perdoei-o. Não porque fosse fácil, mas porque o amor verdadeiro também é feito de compreensão. Passaram-se meses. Terminámos a licenciatura. Eu aceitei um estágio em Lisboa, ele arranjou emprego numa empresa de software. Os meus pais ainda não aceitam completamente, mas começaram a perguntar por ele nas chamadas. A família dele, mais aberta, recebeu-me de braços abertos numa ceia de Natal em Lisboa. Hoje, partilhamos o mesmo quarto. Não há pressa. Não há rótulos forçados. Apenas duas pessoas que aprenderam, através da verdade mais dolorosa, que ser honesto consigo mesmo e com quem se ama é o maior ato de coragem que existe. A revelação forçada de segredos pode fortalecer laços verdadeiros entre dois homens ou sempre os destrói. Verdadeiro ou falso?